Nações que não tiverem de acordo, não tiverem alinhadas. O processo de julgamento está aí, gente. Estamos vendo coisas terríveis acontecendo. Não podemos ficar desapercebidos. Esse vídeo é sequência do que eu estava falando anterior, o fim para o reinício, tá? Então, que vocês assistam lá primeiro, depois vocês venham para cá, vocês com certeza compreenderão. Não vão pegar aí a história no meio do caminho. E como eu estava lendo, Ageu 2, a partir do verso 6, aqui fala, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros. E encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. O que o Criador nos ensina aqui? Como eu disse no vídeo anterior, lá em Oséias, está escrito que repartiram a minha terra por preço, diz o Senhor. Ok. No reino do justo, que era o que eu estava lendo, lá em Zacarias 14, quando a vinda do reino do Senhor, não existirá injustiça, não existirá ensinamentos que não edificam. Teremos ensinamentos, teremos a oportunidade de ir até o rei e seremos sim abençoados, porque as bênçãos do Pai é sem medidas. Hoje, se existe justiça, ela é muito trabalhosa, ela é muito dificultosa para ser exercida. Se percebe claramente quem são os justos. E bem-aventurados os que têm sede de justiça, né? Além de herdar a terra, no sentido aí futuro, fazem diferença hoje. Porque a balança ela não está capengando só para um lado, da impunidade, das coisas ruins, porque existe o diferencial. E é preciso que ganhe força para que não seja tão pesado a convivência, a credibilidade nos campos de poder. Fica muito difícil você viver desacreditado, as pessoas não evoluem, as pessoas não investem. E isso, só esse campo da questão da injustiça pode trazer aí vários assuntos a serem abordados. O foco aqui é o fim para o reinício. Então, se você ver o vídeo anterior, você vai ficar bem informado do que diz Zacarias lá 14, vai compreender o que foi lido, que é algo extraordinário. Promessas de reinício, de restauração, de transformação, de vida e uma vida de paz. Uma vida de justiça, uma vida de integridade na questão do caráter. As pessoas terão liberdade, de fato, de ir e vir, terão paz no sentido de que saberão que não serão saqueados, por conta que os recursos serão para todos e não para alguns. Conselho, vai lá no vídeo anterior. Não venha aqui por esse que vai ser o último a ser publicado. Geralmente fica aí na classificação como o primeiro. Às vezes eu coloco
continuação, né? Então, assista o primeiro, tá bom? E vou ler Hebreus, fazendo uma conclusão aqui a respeito de que, como foi lido lá em Josué capítulo 4, versos 20 ao 24. Li também Zacarias 14, que fala a respeito da vinda do reino do Senhor. Li Ageu agora, né, com vocês. Então, é interessante você perceber que as palavras se alinham, focando ao sentido da conclusão de tudo isso, que é o nosso Salvador. O Criador, ele tem agido desde Gênesis para trazer ao homem a consciência de viver em santidade, de viver fazendo bem, crendo no Todo-Poderoso como Senhor e Salvador, Criador, e que está na onisciência, está onipresente, onipotente. Então, o poder e a autoridade de tudo e dos tempos está diante dele. Ele que é o Criador de todas as coisas. Existem inúmeros segmentos de crenças, porém, o único que preenche o vazio que existe no ser humano é o Criador, é a palavra dele, porque quando passamos a compreender de fato e compreender a letra de modo espiritual, não existe vazio, existe as respostas, temos as respostas. Até que o ser humano chegue a esse processo de fé, que é pelo ouvir a palavra do Senhor, às vezes, sem culpa, percorre aí vários caminhos e que só dificultam, tá? Então, aqui em Hebreus 10, vai falar a respeito do sacrifício de Cristo, de Yeshua, que é definitivo, foi definitivo. E graças ao sacrifício dele, é que hoje podemos compreender o sentido da vida. Ter a possibilidade de trabalhar as questões internas que todo ser humano tem, até compreender que vivemos várias questões da vida porque estamos num corpo corruptível, que se corrompem, muitos pela falta de uma compreensão da palavra do Criador, ainda não teve uma formação correta do caráter e muitas das vezes pensam até que estão bem com o Criador. Porém, existe aí a questão da proximidade. Acreditam que estão bem, mas estão distante da questão da santificação. E a palavra do Criador diz que ninguém verá o Senhor sem santificação, né? Então, como diz o salmista lá, quem subirá ao monte do Senhor? Aqueles que têm mãos limpas e coração puro. Ter mão limpa é não se corromper, mesmo estando com esse corpo corruptível, compreender que a corrupção da humanidade gerou o dilúvio, que se corromper, se alinhar, sentar às mesas dos escarnecedores, fazer parte daquilo que não está de acordo com a palavra do Criador, suja nossas mãos. Porque o ser humano, ele é feito de reações, ele reage, né? Então tem que tomar cuidado com essas questões. E o coração limpo, coração bom, coração voltado para as coisas que de fato fazem parte dos frutos do Espírito, que é alegria, amor, mansidão, paz, bondade, benignidade, caridade e tudo aquilo que nos leva, nos remete a Mateus 24 ou 22, que fala a respeito dos 2 maiores mandamentos, que é amar o Criador sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Nisso cumprimos a lei e os profetas. Estou apenas fazendo uma conclusão, que cumprir a lei e os profetas é estar apto à leitura, a meditar na palavra do Criador, estar alinhado
vivendo aquilo que se aprende na palavra do Pai, amém? Então estaremos aí apenas no aguardo. Se o corpo descansar no sentido morte, teremos aí a experiência. Claro que não devemos desejar a morte, gente. O Criador, ele não se agrada nessas coisas, ele quer que vivamos e em novidade de vida. Como diz Romanos 12, o apóstolo Paulo: rogo-lhes, pois, irmãos, que lhe ofereçam em sacrifício vivo e santo ao Senhor. Esse é o culto racional de vocês. Então, devemos ter a mente renovada, a mente voltada para o que diz a palavra do Pai, para fazermos a diferença aqui, mostrar os frutos e sermos contribuintes desse reino antes que ele seja estabelecido literalmente. Vivemos ele de modo simbólico, não visível, porque o reino não é nem carne e nem comida. Por quê? Porque ele ainda não é literal. Aí ele vai ser carne e comida quando for literal, graça. Ele vai ser transformador, revolucionário. Ele vai trazer a paz. Ele vai trazer a vida eterna. Ele vai trazer a justiça plena. Sabe o que é você não precisar construir muros? Dormir de portas abertas porque o seu vizinho ou a comunidade tem o mesmo modo de pensar? Tem o mesmo espírito? Sabe o que é você deixar seus filhos livres para brincar, correr, se divertir? Estar reunido a outros, tendo certeza absoluta que ele vai retornar bem? Porque não haverá mais morte. A palavra do Senhor diz no livro dos profetas, em Isaías, ou Ezequiel, que não haverá pranto, nem choro, nem tristeza. A criança vai brincar com a serpente, com o leão, nada disso vai lhes causar dano. E se um jovem morrer com 100 anos, ele será considerado maldito, porque a gente vai ter o livre arbítrio. É como eu li lá, e aconselho que você veja o vídeo ou leia, Zacarias 14, a vinda do reino do Senhor. Então vamos nos apegar a essas profecias, não apagando-as, não desmerecendo, e ficar se alimentando de fábulas. O Senhor vai vir, vai nos retirar e levar para o céu. No céu não habita carne nem sangue, mas espíritos. Então, voltando à questão, se morremos, vamos desfrutar dessas dimensões maravilhosas. Mas o objetivo é que vivamos, que a morte venha com a questão do cansaço, do enfado do corpo, naturalmente, não de forma brusca, repentina, inesperada. Tudo isso faz parte do reino dos homens. O reino dos homens é repleto de injustiça. Será que vivendo, seja por 20, 30, 40, quantos anos forem, e vendo a injustiça do reino dos homens na terra, não é suficiente para se apegar ao reino de Deus? A ser santificado, a ser purificado, a ser liberto? A dizer não para aquilo que é superficial na questão de trazer felicidade, alegria? Que não está caracterizado, a Gálatas 5, aos frutos do Espírito, porque tudo que é repentino, tudo que é momentâneo, uma situação momentânea, eu sou tão feliz nessa situação, passou, eu estou tão triste, estou mal, é repentino, é ilusório. Tudo que o Criador quer nos oferecer e nos dar é eterno. E Hebreus 10 fala, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, diante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e de bode tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, abre aspas, sacrifícios e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste.
De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse, aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles se agradaste. Aqui é entre parênteses, tá, gente? Os quais eram feitos conforme a lei.